Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1061. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 12 minutos da segunda-feira, 20 de abril de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado em 15% e sendo ressarcido. O professor Bagdadi deu entrada hoje no seu pedido de ressarcimento pelas tarifas abusivas que foram praticadas ao longo dos últimos tempos e, consequentemente, ele se saiu vitorioso na Suprema Corte dos Estados Unidos e agora fará jus a uma gorda devolução de tarifas que acabaram sendo cobradas de forma incorreta. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Já sabe onde gastará o reembolso? Tudo bem, Daniel Souza, com S. Vamos lá para mais um episódio, para esse bate-papo 1061. Receberei, Daniel Souza, entre 60 e 90 dias com juros, ok? Com juros. Vamos ver se vai ser um bom investimento. Queria que fossem juros brasileiros, aparentemente não serão, né? Serão juros americanos, não sei se vai valer tanta pena. Mas deixo aqui, Daniel, as boas-vindas a todo mundo que torceu por mim, todo mundo que ficou preocupado com essas tarifas abusivas, injustas que foram impostas contra mim, e dizer que vencemos, né? Teremos aí o nosso reembolso. Sejam muito bem-vindos todos que nos acompanham, todo mundo do YouTube, o pessoal que acompanha a gente pelo podcast. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Daniel Souza, faltam cerca de 24 horas para acabar mais um prazo dado por Donald Trump. Lembrando que a gente tinha tido o estabelecimento 2 semanas atrás de um cessar-fogo que duraria exatamente até essa terça-feira. A gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, são exatamente 19 horas e 14 minutos do horário de Brasília, e o cessar-fogo termina às 20 horas de Washington de amanhã, da terça-feira. Isso dá 21 horas de Brasília. Então, Daniel, pouco mais de 24 horas para esse cessar-fogo terminar. Donald Trump hoje deu uma de Donald Trump e falou assim, o cessar-fogo pode ser renovado? Pode, mas não acredito que será. E se não tiver um novo acordo, eu vou destruir tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vou acabar com a instalação de geração de energia. Vou destruir todas as pontes que existem no Irã. Aquele jeito, Daniel, que já, sei você, mas parou de funcionar, tá, Daniel? Porque se você fala isso uma vez, fala 2, fala 3, fala 7, fala 18, e no final das contas você vai renovar o cessar-fogo, no fim das contas acaba perdendo um pouco do seu impacto. E, ao que tudo indica, tanto os Estados Unidos quanto o Irã estão fazendo um certo jogo de eu não sei se a minha delegação estará no Paquistão para negociar amanhã, mas, ao que tudo indica, os dois vão mandar a delegação. É que negócio, né, Daniel? Eu não posso confirmar antes do outro confirmar também. Então eu fico naquele jogo, não sei ainda, não estou confirmado, estou vendo e tudo. Mas, ao que tudo indica, Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, e o Steve Witkoff, que é o enviado de Donald Trump para as negociações do Oriente Médio, já estão a caminho de Islamabad, lá no Paquistão, e a delegação iraniana também vai, liderada pelo presidente do parlamento, né, o Bagheri, estará lá também para as negociações no dia de amanhã. Quem está muito preocupado com isso tudo são os países do Golfo Pérsico, os países árabes do Golfo Pérsico. Há uma percepção de que essas negociações elas vão buscar mais a estabilidade internacional do que uma retomada do cenário anterior. Ou seja, na visão dos países do Golfo, eles entendem que os Estados Unidos estão dispostos a ceder qualquer coisa desde que você tenha uma estabilidade. Ou seja, desde que você garanta que o programa nuclear iraniano não vai desembocar numa bomba nuclear, né? Então o Irã não pode ter uma bomba atômica. Se você garantir isso, os Estados Unidos estão dispostos a flexibilizar o apoio do Irã aos seus aliados na região e, o pior, a deixar que o Irã tenha mais ingerência sobre o Estreito de Hormuz do que tinha antes. A percepção é de que Hormuz, o controle de Hormuz não era uma questão e que agora se tornou uma questão
E quando se torna uma questão, Daniel, pode ser feita algum tipo de concessão. Quem fez uma leitura que eu achei muito interessante, né, sobre isso foi o Dmitry Medvedev, o ex-presidente da Rússia e que atualmente é presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Segundo ele, abro aspas, o Irã já testou a sua bomba nuclear. E a sua bomba nuclear se chama Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã já entendeu o que ele pode fazer para garantir sua segurança durante muito tempo, saúde financeira, né, um ativo estratégico que, segundo Dmitry Medvedev, seria o equivalente a uma bomba nuclear. Vamos ver, Daniel, negociações interessantes que devem acontecer amanhã no Paquistão, Daniel. Na prática, a leitura dele acaba sendo: para que uma bomba nuclear se você tem o Estreito de Hormuz, né, Tang? Uma bomba nuclear que talvez você não consiga desenvolver tão rapidamente, que pode aí atrair uma antipatia internacional importante. Tem o Hormuz, a minha segurança está garantida por bastante tempo. E é muito interessante observar que nessa negociação, Tang, fica a impressão de que os dois lados estão loucos para estender esse cessar-fogo. Ninguém está muito afim de voltar para a guerra, de voltar para o conflito. De um lado, Mas não pode falar, né? Mas não pode. Mas você não fala. Não aquele negócio. pode. Não sei, não quero, vou até o fim. Exatamente. De um lado, a gente tem os Estados Unidos, do Donald Trump, que estão cansados dessa guerra em função da desorganização que ela tem causado na economia mundial e também na economia dos Estados Unidos. E do outro lado, nós temos o Irã, que acaba na prática também estando um pouco cansado de todo o desgaste que essa guerra tem trazido. Não é simples você ser bombardeado pesadamente pela maior potência militar do planeta. Agora, os dois lados precisam sair vitoriosos, quer dizer, você precisa ali ter uma boa história para contar em casa. O Donald Trump precisa sair com uma vitória, dizendo que acabou com o programa nuclear iraniano, ou então dizendo que o regime está enfraquecido como nunca esteve, e assim por diante. E do outro lado, você tem um regime iraniano que pode dizer: olha, agora eu controlo Hormuz, agora eu tenho a garantia do Irã protegida contra o imperialismo ocidental, contra essas grandes potências. A grande questão é se os dois lados vão conseguir encaixar ao mesmo tempo um discurso que podem levar para casa uma vitória e, consequentemente, proclamar uma vitória. É claro que os dois lados ainda estão muito distantes, mas fica a impressão de que os dois lados estão realmente muito ansiosos para tentar, de alguma forma, encerrar esse conflito, mas levando uma vitória para casa. Entretanto, Tanguy, no dia de hoje nós tivemos muita tensão no mercado internacional de petróleo. O petróleo do tipo Brent subiu mais de 5%, fechou em alta de mais de 5%, justamente por conta dessas ameaças que acabaram aumentando ao longo do dia de hoje. O Donald Trump sendo Donald Trump, né, Tanguy, dizendo: veja bem, não vamos adiar, não vamos estender esse cessar-fogo. Acho muito improvável estender esse cessar-fogo. Donald Trump não estenderá o cessar-fogo até estender, né? Porque é claro que ele sempre pode nos surpreender, pode ser que eventualmente as coisas saiam do controle, mas fica a impressão de que ele está tentando, de alguma maneira, buscar uma saída bastante honrosa para os Estados Unidos diante desse contexto extremamente complicado, que claramente saiu do controle, onde você passou a ter uma importante desorganização da economia mundial. Os americanos eles estão tão focados em tentar conseguir alguma estabilização para tentar ir embora, que o Benjamin Netanyahu recebeu ali uma ordem expressa para interromper as suas hostilidades contra o Líbano. Na prática, então, você tinha ali o governo dos Estados Unidos preocupado em evitar qualquer tipo de ruído que atrapalhasse as conversas e, consequentemente, a busca de algum tipo de solução que permitisse aos americanos voltar para casa cantando vitória e, ao mesmo tempo, tentar diminuir a tensão sobre a economia mundial. As próximas horas elas vão ser tensas. É claro que os dois países eventualmente podem ser empurrados por uma série de contingências a continuar no conflito. É uma possibilidade que a gente não pode descartar. Isso é, sem dúvida, um elemento que pode acontecer, mas até o presente momento fica a impressão de que os dois lados estão tentando buscar uma saída honrosa, onde eles conseguem proclamar vitória e você tem uma diminuição da tensão internacional. E essa hipótese que você levantou é uma grande possibilidade, né, Tanguy? De um lado, de repente, você tem o Irã abrindo mão, pelo menos formalmente, de um programa nuclear para fins militares,
E do outro lado, você tem o Irã tendo Hormuz como forma realmente de mecanismo de controle permanente. Isso acabaria oferecendo aos dois lados uma vitória, e quem sairia derrotado, como você já bem pontuou, são os países do Golfo, que agora teriam que pedir permesso para os iranianos o tempo todo para escoar sua produção de petróleo e, consequentemente, impulsionar a sua própria economia. Vamos acompanhar, as próximas horas elas tendem a ser bastante tensas, mas existe aí uma esperança, uma expectativa de que, de alguma maneira, você consiga encontrar ali, nem que seja um alongamento desse cessar-fogo ou algum tipo de mecanismo de distensão entre Estados Unidos e Irã para que haja algum grau de normalização no fluxo de embarcações, particularmente de petroleiros, através do Estreito de Hormuz. E, Daniel, essas negociações que vão acontecer em Islamabad, elas provam, né, por A mais B, que o inglês está longe de ser atualmente a língua da Inglaterra, né, Daniel? Como sugere o seu nome, o inglês atualmente é o globalês. Qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de conferência, qualquer coisa atualmente, a língua franca é o inglês. Então, você que está me ouvindo, né, que está nessa de, poxa, eu preciso voltar a estudar inglês, poxa, eu preciso continuar estudando inglês, poxa, eu preciso começar a estudar inglês, é muito importante que você tenha uma plataforma na qual você possa confiar. E é por isso que a gente traz o Cambly, né, a melhor opção, cheia de alternativas. E o que é mais importante, Daniel, é que o Cambly não é uma plataforma que deseja que você se adapte ao seu modelo. É o Cambly que se adapta a você. Então, Daniel, se você quer uma coisa mais flexível, tem lá o Cambly Private Plus para você, específico para você, no horário que você quer, você escolhe o seu professor. Se você quer uma coisa mais estruturada para algum objetivo final, tem lá o Cambly Pro. Se você quer um ambiente para você conversar com mais gente, tem o Cambly Groups. Agora, Daniel, vem a questão crucial. O melhor momento para você entrar no Cambly é agora. Eu estou falando, Daniel, sobre uma oferta VIP exclusiva para os ouvintes do Petit Jornal. Estou falando isso porque isso você não vai encontrar em qualquer lugar. Não adianta entrar no site do Cambly diretamente, não vai encontrar lá. É para os ouvintes do Petit Jornal. Só até sexta-feira, repito, só até sexta-feira, você vai ganhar até 60% de desconto para aprender inglês com tutores nativos. É só com o link que está na descrição desse episódio. E depois, Daniel, não tem choro nem vela. É só até sexta-feira. Clica lá, reativa essa necessidade, essa vontade que você tem de aprender inglês, né, de voltar a usar o inglês no seu cotidiano com tutores nativos. O link está na descrição desse episódio. Imperdível, gente. Aliás, o inglês é absolutamente incontornável, é super importante você estar sempre treinando os seus conhecimentos em língua inglesa, e o Cambly acaba tendo uma plataforma super customizada para todos os níveis de conhecimento e todos os objetivos no que tange a língua inglesa. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Clique, conheça essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a Rússia, pelo fato de que a gente teve um caso, né, envolvendo uma influencer russa que mora em Mônaco, né? Eu tenho certeza que você é seguidora dela, Daniel, é bem o tipo de conteúdo que você consome, que é a Victoria Bonia. Ela fala muito sobre cosméticos, né? Ela fala muito sobre saúde, sobre bem-estar e tudo. Ela tem mais de 13 milhões de seguidores, já mora fora da Rússia há bastante tempo, né? Como eu disse, ela mora em Mônaco. E essa semana que passou agora, Daniel, ela fez uma postagem, né? Ela gravou um vídeo com cerca de 18 minutos destinado a Vladimir Putin. E ela postou nas redes sociais e viralizou inacreditavelmente entre os russos, dentro da Rússia e fora da Rússia. Eu estou ressaltando que viralizou entre os russos dentro da Rússia porque ela fez essa postagem no Instagram, que é, teoricamente, bloqueado na Rússia. Só que, ao que tudo indica, né, e eu acho que essa postagem deixou isso bastante claro, os russos usam VPN, né, o tempo todo. Então, mesmo sendo teoricamente proibido na Rússia, a postagem dela teve uma enorme repercussão dentro do país. O que ela disse é que Vladimir Putin é um bom presidente, que ela apoia Vladimir Putin, mas Vladimir Putin está cercado de pessoas que não deixam que ele veja a realidade. Governadores, assessores, parlamentares não permitem que Vladimir Putin Tô achando isso tão veja... conveniente, Tanguy, para o Vladimir Putin.
E aí você entende por que viralizou, né, Daniel? Porque normalmente, quando você tem uma postagem como essa, o governo russo vai lá e age rapidamente para tentar bloquear, para impedir, para derrubar, vai dar um jeito. E o governo russo foi deixando, Daniel. Então ela citou as inundações no Daguestão, que o governo russo demorou para poder lidar com essas inundações. Ela falou sobre o abate de gado na Sibéria. Então, aparentemente, teve uma epidemia, né, entre o gado na Sibéria, e muitos tiveram que ser abatidos, o que levou, portanto, a um problema relacionado ao abastecimento de carne no país. As próprias restrições à internet, ela falou sobre isso também. E na prática, Daniel, as pessoas concordaram e o conteúdo da Victoria Bonia se tornou um conteúdo de debate nacional. Chamou a atenção, Daniel, que o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, foi a público para dizer que, olha, a gente ouviu tudo que ela está dizendo. Ouvimos Victoria Bonia. A gente sabe e tomaremos providências para poder lidar com todas as suas críticas. Qual é a leitura que a gente pode fazer disso, Daniel? Normalmente, o governo russo não lida com críticas, não responde e tenta abafar essas críticas o quanto antes. Porém, no dia 20 de setembro, agora de 2026, nós teremos eleições parlamentares na Rússia. Há a impressão de que as críticas de Victoria Bonia, e aí não dá para saber se foram combinadas ou não, mas mesmo que não tenham sido, que as críticas de Victoria Bonia são uma excelente forma do governo russo poder fazer determinadas mudanças, falando assim, olha, ouvimos o que os russos estão falando, eu vou ter que mudar uma série de coisas. Eu vou ter que tirar cargo daqui, eu vou ter que cortar isso, vou ter que cortar aquilo, eu vou ter que me contrapor a um determinado governador que de repente já não me interessa. Ou seja, se o governo de Vladimir Putin estiver pensando em fazer mudanças um pouco maiores no país, o vídeo de Victoria Bonia pode ter caído como uma luva. Estou ouvindo as críticas, faremos mudanças, os russos não perdem por esperar. Isso dá a impressão, principalmente pelo fato de que o governo russo não agiu com sua tradicional eficiência para bloquear de tudo quanto é jeito a aparição e a viralização desse vídeo. Então, Victoria Bonia, com seus 13 milhões de seguidores, diretamente de Mônaco, né, enfim, falando sobre temas de beleza, enfim, os temas que uma influencer, né, que não tem a ver com política, costuma tratar, acabou tendo um impacto político na Rússia nesse momento, Daniel, aparentemente a favor do governo Putin, apesar das críticas ao próprio governo Putin, Daniel. Aliás, Tang, nós tivemos uma eleição super importante na Bulgária, e acho que tem muito a ver com essa discussão que a gente estava tendo há pouco. O Rumen Radev, ele venceu as eleições parlamentares na Bulgária, ele que inclusive já foi o presidente da Bulgária, com 44,7%. Na realidade, o grupo político dele teve essa votação muito expressiva. O segundo colocado ficou muito atrás, né, com 13,4%. Na prática, existe a possibilidade dele governar sozinho a Bulgária, mas ele se diz aberto à formação de coalizões. Bom, por que é importante a eleição na Bulgária? A gente está falando de um país que é membro da OTAN, de um país que é membro da União Europeia, e ele, que é um militar, ele foi piloto de caça, ele é eurocético, crítico ao apoio militar à Ucrânia e defende a reaproximação com a Rússia e também a retomada de fluxos de energia da Rússia como forma justamente de redução do custo da energia e do custo de vida na Bulgária. Na prática, muita gente está comparando ele com Viktor Orbán, ou seja, que ele teria potencial de se tornar alguém como Viktor Orbán, ou seja, alguém que vai trazer embaraços, complicações dentro da União Europeia e dentro da OTAN. A Bulgária tem experimentado, né, um processo de desenvolvimento econômico muito veloz desde que se abriu ao Ocidente, tem apresentado uma taxa de desemprego relativamente baixa, mas nesses últimos anos, Tanguy, a vida se deteriorou na Bulgária, aliás, como se deteriorou em muitas partes do mundo, com o aumento do custo de vida, crise demográfica e também uma série de indicadores que ainda persistem com uma elevada desigualdade em relação a outros países da União Europeia. É claro que dentro de um contexto como esse, você acaba trazendo muitas críticas à União Europeia. Agora, muito entre nós, a Bulgária não teria se desenvolvido de maneira tão acelerada, assim como a Hungria,
se não fosse justamente a ajuda da União Europeia. Por isso, é sempre algo que gera ali uma tensão dentro do próprio país. Afinal, você tem uma parte importante da população búlgara tem interesse ali em manter o seu alinhamento e o seu processo de integração em relação ao bloco europeu. Mas chama muita atenção, afinal, a gente está falando de um país do leste europeu, um país que fez parte ali da zona de influência soviética até as revoluções de 1989, teve ali uma proximidade histórica em relação à Rússia. É um país praticamente dos Balcãs, né, Tanque? A gente pode até colocar a Bulgária nessa zona, digamos assim, geopolítica, uma zona ali já de transição, mas de qualquer maneira vale a nossa atenção em relação ao que vai acontecer com esse novo governo búlgaro. Ô, Daniel Souza, você faz bastante tempo que você começa esse podcast aqui dizendo que eu tô tarifado. Mas eu tô vendo que é uma relutância sua em falar sobre o reembolso. Você vai falar sobre o reembolso, Daniel Souza? Você vai fazer justiça a esse podcast? Não tem relutância nenhuma. Inclusive, na última semana aqui nesse podcast, nós antecipamos que nessa segunda-feira seria aberto o sistema de reembolso nos Estados Unidos para as tarifas que foram derrubadas pela Suprema Corte. Pois bem, o sistema está operante, o sistema está em funcionamento, o sistema que foi criado pela US Customs and Border Protection. As empresas já estão correndo para pedir o seu reembolso. Aliás, nesse primeiro dia de funcionamento, o sistema teve um alto volume de acessos, o sistema funcionou bem, mas teve aí alguma instabilidade, principalmente no que diz respeito ao upload de arquivos, para comprovar ali o pagamento de tarifas e, consequentemente, a necessidade de reembolso. Como eu disse há pouco, nós estamos falando de um reembolso para atender a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma vez que as tarifas recíprocas foram consideradas ilegais. Não são aquelas tarifas setoriais ou algumas outras tarifas que o Trump adotou. O governo dos Estados Unidos estima que os reembolsos serão de até 166 bilhões de dólares, o que é um caminhão de dinheiro. 56 mil empresas importadoras já estão habilitadas e mais de 330 mil empresas podem eventualmente ser alcançadas por essa medida. E existe aí uma estimativa de mais de 50 milhões de remessas que a US Customs vai ter que fazer para realizar esses reembolsos. De qualquer maneira, a gente está falando de uma enorme derrota para o governo Donald Trump. As tarifas acabaram sendo cobradas realmente durante vários meses. E aqui, Tanguy, uma vez mais fica cristalina a situação que nós, inclusive, destacamos muitas vezes no peticional. Quem paga a tarifa é o importador. Quem está pedindo o reembolso é a importadora. É a empresa que atua nos Estados Unidos e que trouxe o produto para vender dentro do mercado americano. Ao contrário do que Donald Trump sempre disse, que quem pagaria as tarifas seriam os chineses. Eu estou vendo os chineses pedirem reembolso. Estou vendo as importadoras que atuam nos Estados Unidos pedirem reembolso. E, aliás, Daniel, tem uma situação insólita aqui, né? Porque esses importadores repassaram o preço. O consumidor já pagou esse imposto. E quem vai receber o reembolso é a empresa, não o consumidor. O consumidor já se deu mal, ele já pagou e vida que segue. Não é que a importadora vai dar um desconto e agora o consumidor vai pagar um pouquinho mais barato para compensar aquilo que ele pagou antes. O consumidor se deu mal nessa, né? O ponto é esse e a importadora vai receber o dinheiro dela. Só quem se deu mal foi, além do governo Trump, né, por conta da imagem, por conta, né, de todo o discurso, o consumidor que já pagou essas tarifas. Daniel, eu queria trazer com a próxima pauta as eleições no Peru. A gente falou sobre isso, né? As eleições aconteceram no domingo, sem ser ontem, né? Na outra semana, as eleições presidenciais. E estava demorando para sair o resultado, você tinha alguns problemas ali com algumas atas e tudo. E, segundo o Júri Nacional de Eleições, o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais no Peru só vai sair em meados de maio. O Conselho Eleitoral, Daniel, recebeu mais de 15 mil atas contestadas por erros
omissões ou supostas fraudes. Não são todas reclamações relacionadas às eleições presidenciais, você também teve eleições parlamentares ao mesmo tempo, mas 30% dessas reclamações se referem à eleição presidencial. Pelo menos 106 atas, né, vão ser reabertas e os votos vão ser recontados fisicamente. 106, Daniel, é uma contagem ainda conservadora, esse número deve aumentar. Afinal de contas, olha que doideira. A primeira contagem ainda está sendo feita e você já sabe que vai ter uma recontagem, uma parte dos votos. E aí, isso é muito importante, né? Porque qualquer mudança muda o cenário que a gente vai ter para o segundo turno. Keiko Fujimori já está garantida, ela vai para o segundo turno, não tem muito como isso mudar, né? Enfim, a quantidade de votos que vai ser recontada ali dificilmente vai fazer alguma diferença na ida, né? Pela quarta vez de Keiko Fujimori ao segundo turno. Agora, a diferença entre Roberto Sanches, né, que é o candidato de esquerda, e o ultraconservador Rafael Lopes Aliaga é de 0,1%. Eles estão separados por 13 mil votos. Daniel, 13 mil votos, dependendo do que acontecer nessa recontagem aí, muda quem vai para o segundo turno, é 0,1% das eleições. Então, há um clima nesse momento de espera, uma certa apreensão. Afinal de contas, vai ter que recontar, pode mudar, e aí, Daniel, a gente já conhece, né? A gente está na América Latina. Ah, não reconheço a recontagem porque ela me prejudicou, porque ela beneficiou sei lá quem e tal. Então, estão tentando fazer isso com calma, com uma certa previsibilidade. Só em meados de maio, portanto, é que a gente vai saber quem é que vai estar no segundo turno das eleições, que já vão acontecer em junho, né? Dia 7 de junho, nós temos o segundo turno. Até agora, a gente não sabe, não dá para ter certeza quem é que vai para o segundo turno para disputar com Keiko Fujimori, Daniel. Tanguy, aproveitando que você está falando de Peru, vamos para a geleia da Shakira de hoje. Aliás, antes disso, registro aqui o meu protesto. Tanguy, 2 de maio está chegando. Teremos a Shakira aqui no Rio de Janeiro. E o podcast que é o maior embaixador da Shakira no Brasil. O shakirismo não foi convidado para essa festa. Isso é inacreditável, Tanguy Bagdadi. Como assim? Esse podcast shakirista que gostaria muito de participar dessa festa, mas até o presente momento não teve o seu valor recompensado, digamos assim. Perfeito. Reconhecido. Muito bem, Tanguy. Mas, mesmo assim, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel Souza, me conta. Tanguy, Messias Guevara, que foi candidato à presidência do Peru, ele, diante justamente dessa perspectiva de Keiko Fujimori se tornar presidente do país, resolveu agir de maneira bastante efusiva. Keiko Fujimori, a gente sabe, é de família japonesa. E ele convocou os peruanos a se unirem à sua Genkidama. Genkidama, para quem não sabe, significa estrela de energia e é uma das técnicas mais poderosas e icônicas do Dragon Ball Z. É isso, Tanguy. Então, agora sim Keiko Fujimori será derrotada porque Messias Guevara está realmente organizando esse esforço nacional de Genkidama para derrotá-la durante essa segunda volta, esse segundo turno das eleições peruanas que acontecem em junho. Não tem mais como, Daniel. Não tem mais como. Eu não sabia que Genkidama existia, tá? Mas a partir do momento que você me explicou o que é, não tem como, né? Acho que ela vai ser derrotada aí porque é uma energia muito forte. Energia da estrela? Como é que é, Daniel? Estrela de energia? Estrela campo de força? Como é que é? Estrela de energia, Tanguy. Estrela de energia. Essa estrela de energia certamente derrotará Keiko Fujimori. É importante, Dragon Ball Z, uma franquia japonesa, Keiko Fujimori, de família japonesa. Existe aí todo um alinhamento dos astros, justamente para impedir que ela se torne presidente do Peru. E há pouco tempo a gente viu Takaichi, né, a primeira-ministra japonesa, fazendo Kamehameha com Emmanuel Macron. Isso é uma coincidência? Você acredita em coincidência, Daniel Souza? Jamais, Tanguy. Coincidências não existem. É isso. Fica para reflexão de todo mundo aí. Isso já não era uma forma de derrubar a candidatura de Keiko Fujimori nesse segundo turno. Dessa maneira, Daniel Souza, a gente chega ao fim do nosso episódio. Amanhã é feriado nacional. Teremos episódio. Daniel Souza me assegurou que estaremos aqui. Teremos episódio. A gente vai acompanhar os prognósticos do que deve acontecer lá em Islamabad e os outros acontecimentos internacionais. E mais, deixa aqui o agradecimento, né, Daniel, todo mundo que nos acompanha mais esse episódio, que vem acompanhando os principais fatos internacionais, os principais acontecimentos internacionais junto com a gente. Se você quer ainda mais Petit Jornal,
acessa lá petcursos.com.br, dá uma olhada na biblioteca de temas, na biblioteca de cursos que a gente produz toda semana e que a gente vem produzindo ao longo dos últimos anos, dos últimos 6 anos. Tem muito conteúdo lá na plataforma. Acessa lá petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, um trabalho bastante artesanal, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos sempre o nosso agradecimento a cada um deles. Fica aqui, então, sempre o nosso muito obrigado. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.